Bom dia, bom dia, bom dia, jovens. Tudo bem? E aí, como vocês estão? Saudade demais de vocês, jovens. Vocês não têm ideia. Bom, vamos continuar aí essas nossas aulas. Vão ser aulas à distância, né? Mas vamos tentar entender o conteúdo da apostila. Talvez esse vídeo fique longo, mas espero detalhar bastante e tirar todas as dúvidas possíveis da matéria. Beleza? Vamos lá. Então, jovens, vamos lá. Só fazendo uma breve revisão aqui rápida. A gente viu a história da química, a gente viu modelos atômicos e a gente viu tabela periódica, certo? A gente estudou aí bastante dessas coisas. Só lembrando o seguinte, a gente está vendo aqui, a gente viu dos átomos, falou de como é o átomo especificamente, e depois a gente aqui começou a falar dos elementos, né? Ou seja, dos vários tipos de átomos, beleza? Agora a gente vai começar a falar de substâncias, ou seja, a gente vai pular um degrau, vai andar um pouquinho mais, certo? Então, falando aí de substâncias, a gente tem o capítulo 4, que é substâncias e transformações. Vamos ver. Bom, nesse capítulo a gente vai estudar algumas coisas. A gente vai tentar identificar o estado físico de uma substância em diferentes temperaturas, baseando-se nos pontos de fusão e ebulição. Então a gente vai tentar entender o estado físico, beleza? A gente vai fazer algumas contas, então a gente vai precisar aí da matemática para a gente calcular a densidade. Nada muito complicado por enquanto, tá? Não se assustem, não tenham medo. A gente vai tentar apontar e compreender curvas de aquecimento e resfriamento. Esse daqui é das partes mais importantes desse capítulo, tá? E a gente vai tentar reconhecer os principais métodos de separação e mistura e selecionar equipamentos necessários para essa execução. Então, a gente vai tentar ver um pouquinho disso tudo. Nessa aula a gente vai ficar aqui, nesses três, beleza? Na próxima eu converso com vocês sobre esse último. Então, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de substâncias e misturas, beleza? Só uma coisa importante da gente ter em mente é o seguinte, quando a gente tem um corpo, qualquer corpo que seja, vamos imaginar aqui, uma pedra. Se a gente for quebrando essa pedra em pedaços cada vez menores, certo? A gente vai quebrando, 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 até que a gente chega numa parte que a gente chama de molécula. A gente consegue separar as moléculas aí, certo? No caso de uma pedra, é uma estrutura cristalina que a gente vai estudar mais para frente como que ela é. E aí, se a gente quebrar ainda mais essa molécula, a gente vai chegar aí nos átomos, certo? Então, só lembrando disso, beleza? A gente já estudou os átomos e viu os diferentes tipos. Então, quando a gente falar de substância, a gente vai estar falando de moléculas, beleza? Então, substâncias químicas, vamos lá. Substâncias simples, a gente tem o agrupamento de átomos de um mesmo elemento químico. Exemplo, oxigênio, O2, ozônio, O3, carbono, grafite, fósforo, certo? Então, se eu pegar, por exemplo, o nitrogênio, o hidrogênio, a gente tem aí substâncias que elas são simples porque elas possuem apenas um tipo de elemento químico, beleza? Outro tipo de substância seria substâncias compostas, então que elas possuem dois ou mais tipos de elementos químicos, certo? Então, dióxido de carbono, ácido fosfórico, água. Então a gente tem aqui, exemplos de substâncias que têm mais de um elemento químico. Essa é a diferença de substância simples e substância composta. Veja que a gente está estudando as substâncias químicas, certo? Então, a gente está falando de uma única molécula aí, beleza? Que é a estrutura básica da matéria. Falando agora um pouquinho de substância pura, a gente tem algumas classificações aí. Então, substância pura simples, o que seria isso? São constituídas por átomos de mesmo elemento químico. E aí, professor, a gente está falando a mesma coisa que a gente estava falando antes? Bom, basicamente sim. Só que agora a gente tem que pensar o seguinte, aqui é como se eu tivesse um balão cheio de oxigênio, ou seja, eu tenho matéria, eu tenho bastante matéria. Um exemplo, se eu tivesse a água aqui, né, que é o próximo, que é a substância composta, a água aqui, eu teria um copo de água, por exemplo, certo? Teria uma substância, a gente pode falar que essas substâncias elas estão puras. Se eu tenho um copo de água que tem só água, apenas isso, eu tenho aqui uma substância pura,
mas ela é composta, certo? Porque a minha substância química, ela é composta. Beleza? Deu para entender a diferença? Então, vamos continuar aí, ó. Então, ó, uma coisa interessante. Ainda falando de substância pura, vamos ver o que a gente encontra de errado nessa imagem aqui, ó. Quando a gente vê essa imagem, tá aqui, ó, água pura, direto da natureza para você. Quando você observa isso, tem um problema muito sério. Por quê? Quando a gente fala que uma substância ela é pura, isso significa que aqui dentro a gente está querendo dizer que só tem moléculas de água, não tem nenhum outro tipo de molécula, apenas água, H2O. E aí, olha só a diferença. Esse textinho aqui está falando para você que existe uma grande diferença entre água potável e água pura. Porque água pura, certo? Tem apenas e só H2O. Agora, quando eu falo de água potável, a gente está falando de água preparada, ou seja, que ela está pronta para o consumo da nossa espécie. A gente pode ir lá e beber essa água e ela vai nos fazer bem, não vai nos fazer mal. É uma água potável. Ou seja, ela está livre de micro-organismos, ela está livre de qualquer tipo de coisa que contamine essa água e ela não possui apenas água. Ela tem outras coisas, ela tem minerais, ela tem por exemplo, o sódio, ela tem flúor que é adicionado, né, nas estações de tratamento que a gente vai ver mais para frente. Então ela tem outras substâncias, então ela não é pura, mas ela é pronta para o consumo. Então, dê uma lidinha aí, dá uma pausa, certo? Dá uma lida no texto para vocês entenderem a diferença, tá bom? Então, ainda falando das substâncias, né? A gente viu que a gente tem as substâncias simples e compostas, e a gente viu que elas podem ser puras ou misturas. Então, uma outra característica importante que a gente vai precisar ver aí, ó, é a alotropia, beleza? O que é essa alotropia? É a propriedade que certos elementos químicos têm para formar diferentes substâncias, beleza? Tá aqui, ó. E aí, um exemplo seria o oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre. O que isso quer dizer? Quer dizer que esses elementos químicos, eles podem formar dois tipos de substância simples. O oxigênio, por exemplo, ele pode formar o O2 ou o O3. Tanto um quanto o outro são substâncias simples e as duas são formadas pelo elemento oxigênio, certo? Então, a gente chama esse tipo de característica de alotropia, certo? Além disso, a gente tem dois tipos de alotropia. A gente fala dos alótopos de atomicidade. O que isso significa? É a quantidade de átomos que eu tenho, né? O2 e O3. Eu tenho 3 átomos de oxigênio e 3 átomos de oxigênio no ozônio. Então, eu estou mudando a quantidade de átomos, certo? Então, isso é uma alotropia de atomicidade. Não existe apenas essa, existe a alotropia de estrutura. Então, o que isso quer dizer? A alotropia de estrutura quer dizer que eu tenho o meu elemento, por exemplo, o carbono, ele vai formar diferentes substâncias, como o grafite ou o diamante, por exemplo, única e exclusivamente por causa da sua estrutura. Não importa muito a quantidade de carbono que eu vou ter, isso são quantidades muito grandes, então a gente não fala de quantidade, mas a forma com que eles estão ligados. Então, a alotropia de estrutura ela está muito relacionada com a forma que os meus elementos estão ligados, que meus átomos estão ligados. Tudo bem? Então, ó, aí falando alguns casos aí, tem um textinho explicando para vocês sobre o oxigênio e o ozônio, certo? Dá uma lidinha aí, pausa o vídeo. E aqui temos uma imagem para vocês verem a diferença. O oxigênio faz uma ligação dupla e forma o gás oxigênio, e o ozônio faz uma ligação entre três átomos, uma ligação simples entre três átomos de oxigênio. Professor, eu não lembro o que é essa ligação dupla, simples, a gente não viu isso. Não mesmo, a gente não viu isso ainda, a gente vai estudar os tipos de ligação no próximo capítulo, na próxima apostila. Mas é só para vocês visualizarem mesmo, beleza? Então, ó, como eu estava falando do carbono, quando a gente fala de alotropia de estrutura, a gente não vê mais a quantidade de átomos que estão sendo ligados, como a gente estava falando da alotropia de atomicidade do oxigênio. A gente vê como eles estão ligados. Então, olha só que legal. Aqui a gente tem a imagem A e a imagem B. Essas bolinhas aqui são
representações de átomos de carbono. Se vocês olharem, a gente está ligando apenas átomos de carbono. Então, é uma substância simples, né? Tanto um quanto para o outro. Mas a forma com que eles estão ligados é diferente. Olha só, o diamante, o carbono se liga numa estrutura que a gente chama de tetraedro. Então, se eu pegar aqui, ó, uma partezinha aqui, eu tenho um tetraedro. Ó. É mais ou menos isso aqui, assim. Essa daqui, ó, é uma estrutura de repetição. Isso daqui fica se repetindo em vários pedaços do diamante, certo? Então, a gente fala que o carbono está disposto em tetraedros. Já para o grafite está disposto em hexágonos. Então, olha só, a estrutura de repetição aqui que acontece, ela é um hexágono, certo? Essa diferença das ligações, da maneira com que os átomos estão ligados, muda totalmente as propriedades, muda a minha substância. Apesar do elemento ser o mesmo, que é o carbono, a gente muda a estrutura com que eles estão ligados e a gente muda as nossas características. Então, olha só, a gente tem aqui um diamante e a gente tem aqui o grafite. E olha a diferença das propriedades que eles têm, certo? O diamante, ele é compacto, tem grande dureza, ele é brilhante. Já o grafite, ele é sólido, escuro, ele tem menos dureza que o diamante. A gente consegue usar o grafite para escrever, né? Ele se desfaz muito fácil. Já o diamante não se desfaz com muita facilidade, não. Um tem baixa condutividade elétrica, o outro tem boa condutividade elétrica. Aqui já ambos têm boa condutividade térmica, né? E a densidade deles, que a gente vai estudar mais para frente aí o que é essa história de densidade. Então a densidade deles é bem diferente. Então a gente muda bastante as nossas substâncias, apesar das duas serem substâncias simples formadas com carbono, beleza? Bom, a gente já viu então algumas substâncias, né? E a gente sabe que a gente tem as substâncias ditas simples e as substâncias ditas compostas. E a gente sabe que existem alguns elementos que têm uma característica chamada alotropia, que me dão dois tipos de substâncias, dois ou mais, né, tipos de substâncias simples. Beleza? Agora a gente vai ver o que é uma mistura. Bom, mistura é quando a gente pega uma substância e junta com a outra, né? Coloca no mesmo meio que a outra, né? Então, essas substâncias que a gente vai misturar são substâncias puras, porque a minha substância ela pode ser simples ou composta, e se só tiver ela, ela vai sempre ser pura, né? Agora, se eu pegar duas substâncias puras, né? Se eu misturar duas substâncias puras, chamar de pura 1, pura 2. Olha só, quando eu misturo as duas, eu tenho uma, mistura. Beleza? Então, a gente vai tentar entender agora um pouquinho mais sobre essas misturas, quando a gente junta outras substâncias. Pode ser composta ou pode ser simples, tudo bem? Então, acompanhe aqui comigo, ó. A gente vai ver alguns conceitos que são bem importantes para a gente entender algumas nomenclaturas e também características das misturas. Então, o que é uma mistura? Mistura num sistema é o que eu acabei de falar, né? Quando você tem duas ou mais substâncias químicas, dois ou mais tipos de substâncias. Então, vamos ver alguns conceitos importantes. Componente. Então, componente é cada substância presente no sistema. Então, se eu pegar para você aqui um copo, certo? E eu colocar água, e depois eu colocar sal, por exemplo, certo? Eu não vou conseguir ver o sal, mas eu sei que tem água e sal. Eu tenho dois componentes, beleza? Porque eu tenho duas substâncias. Tranquilo? Outro conceito importante é o conceito de fase. Tá? Fase é toda a extensão do sistema em que as propriedades encontradas são as mesmas. Então, outro exemplo aí com um copo de água, certo? Agora vamos misturar água e óleo. Quando eu misturo água e óleo, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter uma parte que vai ser o óleo e eu vou ter outra parte que vai ser a água. Quando a gente observa esse sistema aqui, a gente vê que em toda a extensão da parte de baixo eu tenho água, certo?
eu não tenho mais nada além disso. Eu consigo enxergar, eu consigo ver só a água, certo? Agora, aqui na outra parte superior, em toda essa extensão aqui, eu tenho apenas óleo. Eu consigo ver apenas o óleo. Então, eu costumo falar o seguinte, que quando a gente fala de fase, a gente está falando daquilo que a gente consegue enxergar, a gente consegue ver a diferença. Então, aqui eu tenho duas fases, beleza? Agora, outro conceito importante é quando a gente começa a brincar um pouco com componente e fase. Tá? Então, ó, quando eu pego uma mistura, eu tenho vários tipos de mistura. Uma delas a gente chama de mistura homogênea. A mistura homogênea, ela apresenta uma fase, uma única fase. Eu consigo olhar um sistema e perceber que nele eu não consigo ver claramente a diferença dos componentes, certo? Então eu não consigo ver a diferença entre eles. E aí a gente chama isso de mistura homogênea. Um exemplo é quando a gente pega lá água, certo? A gente pega um pouquinho de água e coloca junto um pouquinho de álcool, por exemplo. Vocês aí que estão brincando bastante com álcool gel, né? O álcool gel não é para brincar, o álcool gel é para nos proteger, lembrem-se disso. Então, quando a gente faz isso, quando a gente mistura os dois, mexe um pouquinho, a gente acaba não conseguindo distinguir mais nenhum do outro. A gente vê apenas uma fase, único sistema, e a gente chama esse sistema de mistura homogênea, beleza? Uma mistura heterogênea é aquela que apresenta duas ou mais fases. Eu não vou desenhar novamente, mas eu acabei de desenhar para vocês a mistura de água e óleo. A gente consegue enxergar a diferença de fases, certo? Então, é uma mistura heterogênea. Mais para frente, vocês vão estudar soluções, tá? E as soluções são misturas homogêneas, beleza? Lembrem-se disso aí que vai ser importante no estudo mais para frente. Ai, não consegui apagar, peraí. Aí. Então, ó, essas são os conceitos que vocês precisam saber. O que é componente, o que é fase, o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. Bastante desses conceitos aqui, ó, vocês já estudaram com os professores do ensino fundamental, né, quando vocês estavam estudando ciências. Provavelmente aí quem teve aula com o Gerson e com a Renata viu bastante sobre isso lá no ensino fundamental, certo? Então vamos para frente. Avançando um pouquinho, a gente tem que tomar um cuidado que quando falamos de misturas, não podemos ficar restritos e presos apenas no conceito de mistura de líquidos. Tomem muito cuidado com isso, tá bom? Quando a gente tem misturas, a gente não mistura só líquidos, a gente também mistura sólidos e gases. Então, tomem cuidado com o pensamento de vocês de às vezes não lembrar que sólidos e gases também formam misturas, beleza? Um exemplo aí famoso de gases que é uma mistura é a atmosfera, a própria atmosfera. Quando a gente fala da atmosfera terrestre, a gente tem diversos e diversos gases misturados, né? Então, cuidado aí com esquecer disso. Um bom exemplo que eu posso dar para vocês, agora falando de sólidos, é que a gente tem uma peça aí muito notória no dia a dia aí de quem vai em shopping, de quem vai em lugares assim, que é o granito, tá? Tem o mármore e tem o granito. Depois, deem uma pesquisada aí para vocês diferenciarem o mármore do granito, são coisas um pouquinho diferentes, beleza? Mas vamos falar do granito aqui, ó. O granito ele é formado por três substâncias. Ele é trifásico, tudo bem? Ele tem três fases. Se vocês olharem aqui essa peça de granito, vocês vão ver que ela tem muitas manchas, né? Então a gente consegue distinguir, a gente consegue olhar para cá, ó, e distinguir a diferença entre essas fases, beleza? Então ele a gente chama de trifásico. Tem tetrafásico, bifásico ou monofásico, que aí já é as substâncias homogêneas. O granito ele é feito de quartzo, feldspato, que eu não sei se eu estou falando muito certo, mas acho que é isso aí, e mica, tá? São três minérios aí, ó, que formam o granito. Esses minérios podem estar em maior ou menor quantidade, aí cada tipo de granito vai ter a sua quantidade desses tipos de minério. E também existem vários tipos de mica, vários tipos de feldspato.
tá? Mas cuidado aí com o granito, que ele é um tipo de sólido que às vezes confunde bastante a gente, tá bom? Bom, agora que a gente já viu bastante coisa sobre substâncias e misturas, a gente consegue resolver, a gente consegue responder alguns exercícios aí propostos pela apostila. Então, olha só, pausa o vídeo, tá? Tenta fazer o exercício 1, 3, 5 e 8 da página 70 e 71. Vai lá. Agora que eu sei que você pausou e tentou fazer, vamos ver as respostas aí. Exercício 1, a resposta seria a alternativa E, beleza? O exercício 3, a resposta é a alternativa D de dado. O exercício 5, a resposta é a alternativa E. Cuidado com o exercício 5. A gente falou do granito justamente para você não ter problema com esse exercício, beleza? E aí, o exercício do Enem, né, mais Enem, a resposta correta é a alternativa D de dado, tá? Então, espero que você tenha conseguido responder todos muito bem. Vamos continuar agora. Vamos falar um pouquinho das características das substâncias. Então, existem propriedades da matéria que a gente separa em propriedades gerais, propriedades funcionais e específicas. Então, quando a gente fala de cada uma das substâncias, né, seja pura ou seja composta, ela tem essas propriedades aí. Tá? Vamos tentar diferenciar e entender rapidamente o que é cada uma. Então, ó, quando a gente fala de propriedade geral, a gente está falando de uma propriedade que todas e qualquer tipo de substância possui. Tá? Todas as substâncias têm essas propriedades. Todas as substâncias têm massa, têm extensão, impenetrabilidade, palavra um pouco chata de falar, mas tem aí, e compressibilidade. Então, ó, todas essas características, elas estão presentes em todas as substâncias, por isso são chamadas de propriedades gerais, certo? Agora, quando a gente fala de propriedades funcionais, aí a gente está falando de um grupo em comum de substâncias. Então, um grupo de substâncias tem uma característica em comum. Então, a gente chama isso de propriedade funcional. Um exemplo, quando a gente for falar de funções inorgânicas, a gente vai falar de ácidos. E aí tem uma classe de ácidos que a gente chama de ácidos diarrênios. Esse grupo de substâncias tem sempre a mesma característica. Que característica é essa? Quando eu pego essa substância e eu coloco na água, ela dissolve se ionizando e formando um cátion sempre igual. O cátion é sempre o hidrônio H3O+, certo? Então, vocês vão estudar comigo esse grupo, né, esses sais, que tem todos essa propriedade aí, ó, que é uma propriedade funcional, beleza? Propriedades específicas. E aí, quando a gente fala de propriedades específicas, a gente está falando de coisas que são inerentes a cada substância. Então, a gente está falando de uma propriedade única e específica de cada substância. Né? Algumas substâncias podem ter, né, essas propriedades específicas iguais, e daí elas passam a ser propriedades funcionais. Mas cada substância tem uma propriedade inerente e a gente chama ela de propriedade específica. Uns exemplos são propriedades organolépticas. O que seria isso? Nome estranho, coisa difícil. Não, é nada. São todas as características que podem ser sentidas por nós. Então, cor, a gente consegue ver, o cheiro, o gosto, né, a textura. Então, todas essas características são características que a gente chama de organolépticas. Então, a gente tem esse tipo de propriedade que é específica de cada substância. Tá? A gente também fala das propriedades químicas. As propriedades químicas, elas dizem respeito justamente às reações que cada uma das substâncias podem ter, né? Então, o texto aí apresenta para vocês o hidrogênio, né? O hidrogênio ele pode reagir com o oxigênio e formar a água aí, ó. Então, cada uma das substâncias pode participar de alguns tipos de reações, né? Então a gente fala que tem essas propriedades químicas. E aí cada uma das substâncias também tem diferentes propriedades físicas que a gente vai estudar um pouquinho adiante, beleza? Então tentem diferenciar aí o que é propriedade geral, o que é propriedade funcional e o que é propriedade específica. Professor, eu preciso decorar, eu preciso saber isso? Precisa, jovem. Você precisa lembrar disso daqui,
porque alguns exercícios, infelizmente, acabam cobrando que você tenha esse conhecimento de antemão, tá bom? Então, ó, características das substâncias. Vamos falar agora um pouquinho de propriedades físicas, né? Ah, mas a gente não vai estudar física, não aguento mais estudar física. Não, relaxa. A gente vai ver coisas bem mais fáceis que vocês estudam lá na cinemática e na dinâmica. Beleza? Olha só. Fases de agregação da matéria. Então, o que que a gente vai ver aí? A gente vê que a matéria pode se agregar, ou seja, ela pode estar juntinha aí de diferentes maneiras. Vocês estudaram um pouquinho em física o que que é energia cinética. Então, quando a gente fala de energia cinética, é a energia do movimento aí, digamos assim, certo? E aí, quando você tem um sólido, você tem baixa energia cinética. Para um líquido, as moléculas já possuem maior energia cinética, e para um gás, então, mais ainda. Então, a energia cinética ela tem essa ordem, ela é crescente, indo do sólido, líquido e gasoso. As moléculas vão possuir essa energia crescente aí, beleza? Olha só, vamos ver aqui os diferentes tipos de fase de agregação. Então, ó, eu tenho sólido, eu tenho líquido e eu tenho o gasoso. O exemplo máximo aí que vocês já viram várias e várias vezes aí durante o ensino fundamental é o gelo de água, a água líquida e o vapor de água, né? Então, ó, ele só faz uma ressalva aqui que o vapor de água ele é incolor, logo quando misturado com o ar acaba sendo invisível, né? Então a gente tem as transformações também que vocês precisam lembrar dos nomes. Quando passa do sólido para o líquido é fusão, do líquido para o gasoso vaporização, a volta é solidificação e aqui a condensação, tá? Tem alguns outros nomes aí que são bastante falados, tá? Eu vou passar para vocês em texto depois, mas vocês têm a cristalização, que também é um tipo de solidificação, vocês têm a evapotranspiração, enfim, tem outros tipos de nomes que são dados para essas transformações físicas, tá? Eu vou passar para vocês com mais detalhe, depois vocês dão uma lidinha. Então, ó, perceba que existe o aumento da temperatura para que isso ocorra, né, a fusão e a vaporização, e existe a diminuição da temperatura para que aconteça a condensação e a solidificação, tá bom? Agora vamos tentar entender um pouquinho melhor algumas outras propriedades físicas aí. Bom, ainda falando das características das substâncias, a gente pode falar do famoso ponto de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão ele nada mais é do que uma temperatura específica em que um sistema no estado sólido passa para o estado líquido, certo? Isso é ponto de fusão, é a temperatura de fusão, beleza? Quando a gente tem o estado sólido, a gente tem que lembrar que as nossas estruturas microscópicas, ou seja, as moléculas, elas estão aí com baixa energia cinética, lembra? A gente acabou de ver ali atrás. E aí, essa baixa energia cinética propicia a formação de cristais. O aquecimento, quando a gente aquece o material, ó, lembra que a gente está esquentando, aumentando a temperatura, ou seja, a gente está fornecendo cada vez mais energia cinética para as nossas estruturas microscópicas. E aí elas acabam se desligando, acabam quebrando os nossos cristais, beleza? Faz com que eles desliguem, né? Estranho falar isso, mas eles vão a ligação, a interação interatômica entre eles, interatômica não, intermolecular entre eles vai diminuindo. A gente vai falar de interações intermoleculares mais para frente. Então, ó, isso faz com que aumente a fluidez, né? E aí ele passa para o estado líquido, para a fase líquida. Então, não é que existe a quebra das ligações das substâncias, não, mas a interação entre as moléculas ela vai diminuindo, né? Então, eu tenho a água aqui, ó, eu tenho várias moléculas de água, e se eu estou no estado sólido, né, se eu estou aqui no estado sólido, essa interação entre as moléculas é muito grande. Agora, quando eu começo a aquecer, elas vão ficar se mexendo com maior liberdade e aí a interação entre elas diminui, beleza? Por isso que a gente passa do estado sólido para o líquido. E aí a gente está falando do ponto de fusão. O ponto de ebulição, bom, o ponto de ebulição você já sabe o que que é quando passa do estado a uma temperatura específica que passa do estado líquido para o gasoso. E a análise que a gente pode fazer, ela é exatamente a mesma análise que a gente fez ali atrás, tá bom? A única coisa diferente que a gente vai ter é que existe a sublimação, tá? A sublimação é quando passa do estado
A sublimação não tem nada a ver com o ponto de ebulição, tá bom, gente? O ponto de ebulição está ligado àquela análise que a gente ia fazer anteriormente. A mesma coisa que a gente fez para o ponto de fusão, a gente faz para o ponto de ebulição. A gente tem o sistema no estado líquido, aumenta a temperatura, chega numa temperatura específica, que é o ponto de ebulição, e aí toda a estrutura começa a passar para o estado gasoso. Tá bom? Então, isso é ponto de ebulição. Mas uma transformação que também passa do estado sólido para a fase gasosa, né, para o estado gasoso, é a sublimação, tá? Não confundir uma coisa com a outra, acabei deixando no mesmo slide, pode ser que confunda. Mas olha só, a sublimação, ela é a transformação da fase sólida para a fase gasosa direto, ou seja, eu tenho uma pedrinha aqui e ela começa a evaporar e ela vira um gás, tudo bem? Então, cuidado com essa transformação, tá? Que ela chama sublimação e ela existe, beleza? O contrário, quando tem uma fase gasosa e ela passa para uma fase sólida, a gente tem a ressublimação ou a sublimação inversa, tá bom? É interessante vocês visualizarem isso daqui, ó. Então eu coloquei essa imagem aqui para vocês, olha só que legal. A gente tem uma pedrinha aí, provavelmente é um gelo gelo seco, né, que é um gelo de gás carbônico. E aí esse gelo aí, ó, ele acaba evaporando, o próprio gelo no estado sólido acaba evaporando e formando gás, tá bom? Aqui embaixo, não sei se vocês conseguem enxergar, ó, bem aqui, a gente tem o contrário acontecendo também, tá vendo? Aqui, ó, o gás ele toca no vidro e ele vai congelando, tá? Ele vai sublimando, no caso, né? Não congelando, mas ele vai sublimando e formando cristalzinhos pequenininhos aqui, ó. Não sei se vocês enxergam, mas essa figura é bem interessante para a gente ver tanto a sublimação quanto a ressublimação também, tá bom? Então, gente, uma coisa muito importante também que a gente precisa ter em mente é que o ponto de fusão e o ponto de ebulição para substâncias, elas são, ó, é o que possibilita a identificação dela, porque cada substância tem seu próprio ponto de fusão, beleza? E também tem seu próprio ponto de ebulição também, tá? Para uma mistura homogênea, quando a gente mistura, por exemplo, água e álcool, que a gente não consegue mais separar, né, não consegue ver essa separação, essa característica física vai ser muito importante para a gente, porque a partir dela a gente consegue diferenciar, a gente vai ter uma temperatura variável no processo de fusão, tá? Então, vai ser muito importante a gente conseguir diferenciar as substâncias a partir dessas características do ponto de fusão e de ebulição. Aqui, jovens, a gente vai analisar uma coisa muito importante, que é a curva de aquecimento de uma substância simples. Essa parte é muito importante, tá? Preste atenção que a gente vai ver o ponto de ebulição e o ponto de fusão também. A gente vai analisar esses dois pontos aí muito importantes dentro de uma curva. E o que é uma curva de aquecimento? Uma curva de aquecimento é um gráfico, tá? É um gráfico onde você tem lá no x o tempo e no y a temperatura. A gente vai analisar parte por parte desse gráfico. Então, vem comigo aqui, ó, olha por partes. Aqui você tem um ponto A. Eu tenho um sólido a essa temperatura A, tudo bem? Quando no ponto A eu tenho esse sólido, passando o tempo, o que está acontecendo? Eu estou aumentando essa temperatura. Ó. Perceba que passando o tempo, eu aumento essa temperatura, beleza? Até que chega um ponto crítico, que a gente chama de ponto de fusão. Olha só, é o ponto, é o início da fusão, é a temperatura específica onde essa substância simples passa para o estado líquido. E aí começa um período, um pedaço de tempo aqui, ó, onde todo meu sólido vai passando para o estado líquido, até que eu chego no ponto B, no ponto C, desculpa, que é o fim da fusão, tá bom? No fim da fusão, toda a minha substância, todo o meu sólido virou líquido. Então, ó, daqui para cá, eu volto a aumentar a temperatura, certo? E só que agora a minha substância ela é líquida, beleza? A minha substância líquida vai aquecendo, aquecendo até que eu chego no ponto D. E aí você já sabe o que é esse ponto. Esse ponto D é o ponto de ebulição. Então, nesse ponto aqui, toda a minha substância líquida vai passar para o estado gasoso. Vai demorar um tempinho, certo? Para toda ela passar, mas aí
ela vai passando. O que você percebe? Tanto para tanto o ponto de fusão quanto para o ponto de ebulição, a gente tem aqui ó, um período, um patamar onde a temperatura não se altera, a temperatura não muda, tudo bem? Isso é uma característica de uma substância simples. Então, toda vez que o gráfico tiver essa cara aí, ó, tiver uma escadinha, que é o que eu falo, quando você tem uma escadinha aqui, ó, você tem uma substância simples. Depois que você passou todo o ponto de fusão, né, desculpa, o ponto de ebulição, que é até o ponto E, você volta a aquecer e daí você tem um gás que você está aquecendo esse gás, tudo bem? Tudo isso está descrito aqui, ó, um por um, tá bom? Então, preste atenção aí na sua curva de aquecimento, tente entender que esse é um momento, é uma parte muito importante da aula, tá? Muitos exercícios vão cobrar isso de você, beleza? Bom, agora a gente vai ver uma curva de aquecimento de uma mistura, beleza? Lembrando que aqui é o ponto de ebulição, o ponto de fusão também. Então, ó, de novo, olha só, eu tenho uma curva, tudo bem? A gente vai fazer a mesma análise que a gente fez, mas dessa vez eu vou fazer um pouquinho mais rápido, porque eu sei que você já entendeu. Mas olha só a grande diferença que a gente tem para uma mistura, tá? Para uma mistura, nos nossos pontos de início da fusão e fim da fusão, eles são diferentes. Olha só, não é mais constante esse período aqui, ó, que antes era na nossa substância simples. A gente tem uma variação de temperatura. Então, esse gráfico, ele apresenta para você, ó, que a mudança do estado sólido para o líquido continua aquecendo, tá vendo? Ó? Continua aumentando, mudando a sua temperatura. Isso acontece até que chega o fim da fusão, eu tenho todo mundo no estado líquido e volta a aquecer. Até que chega no ponto de ebulição e, de novo, ele não é constante, ele não tem mais aquele patamar retinho aqui, ó, que tinha uma única temperatura, certo? Ela varia, eu tenho uma variação do ponto de ebulição e uma variação do ponto de fusão. Ou seja, eu não tenho ponto de fusão e ponto de ebulição específico, característico, não existe, tá? Então, para uma mistura, não existe ponto de ebulição e ponto de fusão, não tem uma temperatura específica, tá bom? A gente tem o início da fusão e o início e o fim da fusão, tá bom? Então, cuidado aí com essa grande diferença. Esse é um gráfico característico de uma curva de aquecimento de uma mistura, tá bom? Então perceba que não há pontos específicos. Porém, a gente tem que tomar um cuidado ainda maior. Bom, qual cuidado ainda maior que a gente precisa tomar? A gente acabou de ver os gráficos característicos de uma substância simples e de uma mistura, certo? Só que existem alguns tipos de mistura que têm um comportamento característico. Por exemplo, uma mistura eutética. O que acontece numa mistura eutética? Olha só o que acontece na fusão. Na fusão, ela tem uma temperatura constante, então eu tenho sim um ponto de fusão, apesar de ser uma mistura. Por quê? Por que eu tenho isso daí? Porque na verdade as substâncias que estão juntas, que estão misturadas, tem um ponto característico aí igual de fusão, tá? Então um exemplo aí seria uma liga de cádmio 40% e bismuto 60%. Na hora que você derrete, né, na hora que você funde essa liga, você tem o ponto característico aí, ó. Você tem o mesmo ponto de fusão, tudo bem? Então cuidado aí com isso daí, tá? Aqui, na verdade, o ponto de fusão é o mesmo. Então, a liga possui o mesmo ponto de fusão, mesmo que as substâncias puras diferentes tenham pontos de fusão diferentes. Por causa da quantidade de cada um deles, por causa de como eles estão ligados, né, na sua liga, você tem um ponto igual de fusão, tá bom? Cuidado que às vezes a gente acaba confundindo esse gráfico com o gráfico de uma substância simples, mas olha só o que acontece aqui, ó, no ponto de ebulição. A gente não tem um ponto de ebulição. A ebulição, ó, o início da ebulição e o fim dela tem uma temperatura variável. Então isso não é o gráfico de uma mistura de uma mistura não, isso não é o gráfico de uma substância simples, tá bom?
Aqui a gente precisa lembrar bastante desse nome, mistura eutética, tudo bem? Porque esse gráfico é uma característica, é um comportamento característico de uma mistura eutética, e os exercícios vão colocar aí diferentes gráficos para você analisar, para você falar se é uma mistura eutética, simples ou uma mistura normal. Então, lembre-se disso, tá bom? Outra mistura característica que tem um comportamento aí muito especial seria a mistura azeotrópica. Então, uma mistura azeotrópica, que tem um nome estranho, eutético e azeotrópica é estranho o nome, né? Mas essas misturas têm características e comportamentos específicos. Então, olha só, a eutética tinha o ponto de fusão constante. Já a mistura azeotrópica tem o ponto de ebulição constante. Então, ó, nessa mistura, você tem o ponto de ebulição constante. Perceba que um exemplo aí famoso é o álcool 96. Então, ó, o álcool 96 ele possui essa característica. Apesar de cada uma das substâncias em separado terem pontos de ebulição diferentes, para essa mistura aqui a gente tem o mesmo ponto de ebulição, tá bom? Ó. Então, e o etanol puro, ó, o puro ele tem 78 e a água é 100 pura, como você já sabe. Mas quando a gente mistura nessas proporções, o ponto de ebulição passa a ser 78,1. Então, é o mesmo ponto de ebulição, tudo bem? Aí a gente tem aqui o nosso patamarzinho aqui, ó, constante, tá bom? Mas, de novo, não é uma substância simples porque na parte da fusão é variável, tem temperaturas diferentes. Então, o início e o fim da fusão ele é marcado por uma variação de temperatura, beleza? Então, ó, a gente tem 4 tipos de gráficos aí para vocês lembrarem, tá? O padrão de uma mistura padrão, onde os dois são variáveis, né? O gráfico de uma substância simples, onde os dois são constantes, e o gráfico de uma mistura eutética e de uma mistura azeotrópica, tá bom? Aqui eu apenas coloquei um adendo para vocês tomarem um cuidado. Existe também as curvas de resfriamento, tá? Cuidado com isso daí, às vezes a gente acaba focando muito apenas no aquecimento, que são aquelas curvas características, mas para o resfriamento acontece da mesma forma. A gente vai ter lá uma temperatura específica, né? No caso, a gente tem um vapor de água aqui com uma temperatura maior que 100. Se a gente for diminuindo essa temperatura até 100, quando chega em 100, ele passa do estado gasoso para o estado líquido e aí começa, ó, a, todo mundo virar o estado líquido. Ó. Então, daqui até aqui e daqui até aqui, eu estou tendo a minha liquefação, certo? Meu gás está virando líquido. E olha só que legal. A gente vai voltando aí toda a nossa análise que a gente fez, o contrário nos outros gráficos, tá? Cuidado para você não se perder, ficar meio confuso, achar que é estranho. Não, não é. Existem as curvas de resfriamento também, é a mesma coisa, tá bom? A última, mas não menos importante característica que eu quero estudar com vocês hoje é a densidade. E aí, eu não vou perder muito tempo falando dela, porque eu sei que vocês já estudaram bastante sobre densidade no ensino fundamental. Eu só vou recapitular rapidamente, mas a densidade é a medida de massa disposta em determinado espaço físico, né? Então aqui, ó, eu tenho uma quantidade de massa num dado volume, beleza? Isso daí que é densidade. Cada substância, cada uma delas possui uma densidade característica, uma densidade específica. Essa densidade pode ser muito próxima ou muito distante, mas ela é sempre característica de cada uma das substâncias, tudo bem? Ó, a densidade da água é 1, do alumínio é 2,7, diamante 3,5, como a gente já olhou lá na nossa diferenciação entre diamante e grafite, tá? E a prata é 10,5 gramas por centímetro cúbico, lembrando da unidade de medida sempre, né? Não adianta falar só o número. Então é 1 grama por centímetro cúbico e assim por diante. Beleza, gente? Não se esqueçam da densidade. A densidade é muito importante para a gente conseguir separar materiais, tá? Por exemplo, quanto maior a densidade, a gente lembra que o seguinte, se eu tenho duas substâncias
com densidades diferentes, uma vai conseguir boiar em cima da outra, digamos assim, né? Então, por que que a pedra afunda e quando eu jogo isopor na água não afunda? Por que que um afunda e o outro não afunda? Por causa da densidade. A densidade do isopor ela vai acabar sendo menor do que da água e a densidade da pedra vai ser maior do que da água. E daí um afunda e o outro não. Tudo bem? Lembre-se disso daí porque a densidade é muito característica das substâncias. Bom, agora que a gente viu várias propriedades, a gente viu bastante sobre as misturas e sobre as substâncias, a gente tem aqui, eu vou só separar para vocês rapidinho, para a gente ver algumas coisas entre os sistemas, tá? Então, tenho dois sistemas aqui para vocês, ó, a água e óleo e água e gelo. Um deles, que é a água e óleo, é heterogêneo, eu tenho duas fases e dois componentes. Por quê? Ele é heterogêneo porque eu consigo ver, lembra disso, né? Quando eu vou falar da diferença aí de fases, eu tenho quanto maior quantidade de fases, é a maior quantidade de coisas diferentes que eu consigo ver, certo? Então ele é heterogêneo, tem duas fases, água e óleo, né? Você consegue diferenciar um do outro e tem dois componentes. A água é um componente, o óleo é outro componente. Já para água e gelo, tome muito cuidado, porque também é um sistema heterogêneo. Você não consegue ver as pedrinhas de gelo lá, diferentes? Então, eu tenho sim duas fases, o gelo e a água, porém possui um único componente, só tem água nesse sistema, não tem outro tipo de material, outro tipo de substância, tá? Lembre-se disso, tá? Ela só está em outro tipo de estado físico, beleza? Aqui, ó, apresento para vocês um organograma rapidinho aqui, ó, um sistema, ele pode ser homogêneo ou heterogêneo. Se ele for homogêneo, pode ser substâncias puras em um único estado físico, ou pode ser uma mistura homogênea, água e álcool, por exemplo, ou o ar atmosférico também. Meu sistema pode ser heterogêneo. Eu posso ter substâncias puras em dois ou mais estados físicos diferentes, como a água e o gelo, como a gente acabou de ver, ou pode ser uma mistura heterogênea mesmo de água e óleo e outras substâncias, água e serragem, água e ferro, sei lá. Então, fica aí para vocês esse resuminho rápido para vocês entenderem as diferenças das misturas. Dito isso, vamos fazer uns exercícios aí para recapitular. Então, ó, pega a sua apostila, página 70 e 71, exercício 2, 4 e 6, dá uma pausa no vídeo rapidinho e tenta fazer eles aí para treinar o que a gente acabou de ver. Você é aluno lindo e maravilhoso, esperto, certo? Você conseguiu fazer os exercícios ou você não conseguiu, de qualquer forma você pausou o vídeo e tentou. E agora vamos ver as nossas queridas respostas aí, ó. Exercício 2, se você analisou certinho, você viu que a resposta é o item A. Para o exercício 4, é um exercício de associação, então você tinha que ver os gráficos e analisar qual que era o gráfico de cada substância ou mistura, certo? Analisando bonitinho, você viu que é 3, 4, 2 e 1 a ordem. Já o exercício 6, ele é um pouquinho mais complexo, demorou um pouquinho para você ler e entender ele, mas é um exercício de verdadeiro ou falso, tá? A resposta desse exercício é 38, a soma é 38, porque os exercícios 2, 4 e 32 estão corretos. O 1 e o 8 estão falsos. Analise, veja direitinho o que você não entendeu, o que você entendeu, para a gente concluir todo o nosso estudo aí dessa parte da apostila. Beleza? Bom, eu agradeço muito, muito a atenção de vocês. Eu sei que é um vídeo muito longo, eu sei que vocês não estão acostumados com isso, mas, queira ou não, é uma aula que a gente teve normal aí, só que à distância. Mas eu consegui aprofundar um pouquinho mais e explicar mais detalhadamente. E é bom esses vídeos porque caso você não tenha entendido alguma parte, pausa, volta e não se esqueçam que vocês também podem tirar dúvidas comigo pelo meu e-mail ou pelo Google Classroom mesmo, tá bom? Muito, muito obrigado pela atenção, espero ter ajudado e lembrem-se, jovens, não deixem de estudar, não deixem para depois, tá bom? Estudar é muito, muito importante. Obrigado a todo mundo aí e bons estudos. Precisando de mim é só falar. Um abraço, tchau, tchau.